muito contente com o elenco que eu tenho, com os jogadores que eu tenho, com a entrega que eles estão tendo dentro do campo. Não tem queixa nenhuma. É que nós vamos evoluir. E essa evolução deles vai fazer o time ficar melhor do que o time do ano passado, porque o elenco melhorou. Então o ajuste de time que eu não encaixei ainda. E a hora que eu encaixar o ajuste de time, com a força que eu tenho de elenco, eu vou ficar melhor que o ano passado. De repente com os mesmos jogadores, ou com um chegando. Então isso requer tempo, trabalho. E é para isso que a gente está aqui, né? Não se trata de ser melhor ou pior. É um time diferente do que a gente tinha. E a gente vai deixar ele melhor do que era o ano passado. Ô Cuca, esse chegando, um jogador que deve estar para reforçar o clube, pode ser o Diego Tardelli, que a gente tem imagens dele desembarcando hoje aqui em São Paulo. Não é. O Diego todos sabem que é um grande jogador, mas o Diego tem um contrato grande ainda na China, é um jogador muito valorizado, demorou um pouquinho a se adaptar lá, mas está vivendo um grande momento lá. Com relação ao Borja, o que você pode dizer sobre o rendimento do atacante colombiano? Você pretende utilizá-lo na formação inicial contra o Atlético Mineiro ou vai guardá-lo um pouco mais? Tenho mais um treinamento amanhã e é um jogador que eu confio também. Às vezes o jogador demora um pouco mais a se adaptar à cidade, ao ambiente, à comida e ao sistema de jogo, que é completamente diferente do que ele joga. Isso requer tempo. E a gente tem que ter paciência, e eu vou ter paciência. Sobre o jogo em si, Cuca, o Atlético, enfim, o que é candidato a título, o que a gente pode projetar desse jogo com os problemas que você tem na montagem da equipe? São duas equipes que estão envolvidas em outras competições importantes também, como é o Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Duas equipes que não estão bem no Brasileiro, também estão classificados nas duas outras competições. São dois grandes elencos e eu não tenho dúvida que os dois times vão chegar bem no Brasileiro. Diferente do que estão hoje, mas as coisas também se encaixam no decorrer, principalmente para o nosso lado pensando, né? Eu vejo um jogo muito igual, duas equipes muito fortes, que a gente tem a força do nosso torcedor e isso pode ser o diferencial do jogo. O Cuca, analisando, claro, o seu tempo que você teve de trabalho, que não foram aquelas 3 semanas que você teve ano passado, você, claro, imagina que o time já poderia estar num nível diferente ou você acha exatamente que o time está como você imaginou, com essa oscilação natural pelo pouco tempo? Natural, é trabalho, então isso requer tempo. Quando você chegou, teve uma grande vitória, é natural que você se empolga, todos se empolgam, daí você tirou o time de um jogo em Chapecó para poder tê-lo na sequência dura de Copa do Brasil com Inter, Libertadores, classificação. Tivemos as escolhas que fizemos, perdemos o jogo, podia perder com o time titular também em Chapecó. A gente viu ontem que o time da Chapecoense é bom, em casa principalmente, joga muito bem. E aconteceu, na sequência nós fizemos uma força enorme, vencemos a Libertadores, perdemos um clássico. Já saímos buscar uma classificação na Copa do Brasil contra uma grande equipe, que eliminou o Corinthians na Copa do Brasil, que joga de igual para igual com todos. Então é natural que eu não tenha ainda encaixado a minha equipe, não tenha encaixado o meu sistema. Mas vai vir. Se eu tivesse aquelas 2, 3 semanas que eu tive ano passado em Atibaia, ia ser muito melhor para todos. Mas não tem, a gente está fazendo, intercalando dentro de treinamentos e jogos. Às vezes dando oportunidades a alguns jogadores, daqui a pouco você encaixa o time ideal e dá uma sequência para ele. Cuca, você pensa em fixar de repente o Felipe Melo como zagueiro ou é apenas uma alternativa para você, será sempre circunstancial? Não, ele é um jogador que já provou que tem essa polivalência, né? No jogo ele fez essa situação e fez bem. A gente também pôs o Thiago que entrou bem. Então são opções que a gente tem. Agora o Felipe é volante, né? Ele num futuro pode virar a ser zagueiro sem dúvida nenhuma, porque tem todos os predicados. Tem conhecimento do campo, tem visão de jogo e tem aquele cara que antevê a jogada. Então ele compensa uma inteligência de um zagueiro. Às vezes o zagueiro não precisa ser extremamente veloz. Ele sabendo se posicionar, ele intercepta uma jogada aqui ou ali. E o Felipe faz isso muito bem.
O Guerra, mesmo caso ele não atue no domingo, você confirma que ele se apresenta à seleção na segunda-feira ou não jogando no domingo, o Palmeiras pode pedir que ele não se apresente? Tudo depende, né? Tem um laudo aí do departamento médico que certamente será passado para a Federação Venezuelana, né? Mas daí foge de minha alçada. Eu torço para que ele tenha uma condição de jogar domingo, porque ele faz muita falta na criação para nós. Com relação ao Guerra, uma possível ausência do Guerra e uma possível ausência do Dudu, o Rafael Veiga e o Keno passam a ser os favoritos para as vagas? E o Johan também, que tem treinado bem, está crescendo nos treinamentos, também é uma opção boa. Aqui, Cuca, aqui no canto. Você falou aí da questão do encaixe, e eu queria saber, na sua experiência como treinador, varia muito o tempo que um técnico demora ao chegar, principalmente chegar no meio da temporada, né, com um jogador sem ter a pré-temporada. Demora mais ou menos quanto tempo para um técnico conseguir esse encaixe, ou varia do elenco que você tem, varia muito? Não, varia da sequência de jogos que você tem. Você não tem tempo para trabalhar, né? Você não tem como dar uma data para as coisas acontecerem, né? É que quando tem a mudança e cada um tem uma maneira de trabalhar, o jogador, você tem que respeitar a característica do jogador e procurar encaixá-lo dentro do teu esquema da melhor forma que você possa utilizá-lo, mas sem fugir da tua característica, que é a minha, né? Então isso requer tempo, requer trabalho, às vezes nem certo dá. Mas eu tenho muita esperança que no decorrer as coisas vão se encaixando. O problema é não ter tempo para trabalhar, porque hoje se você pisa no acelerador em treinar, te faz falta domingo. Você tem que guardar a energia deles para gastar domingo. E quando você falou também de faltar aí, de repente, chegada de uma peça, muita gente falando da questão do ataque, do Borja não ter encaixado até agora, e o Palmeiras, do elenco que tinha do começo do ano, do grande elenco, acabou dispensando alguns jogadores, perdeu o Alexandre, perdeu também o Barrios, que são jogadores daquela posição. Hoje, se o Palmeiras buscar alguém no mercado para essa posição, você considera que teria sido um desperdício não ter aproveitado esses dois, ou é uma situação completamente diferente? Eu acho que são situações diferentes, né? Que tanto o Rafael Marques, quanto o Barrios, quanto o Alexandro, eles saíram. O Barrios não era comigo, eu não estava aqui. Eu posso falar do Alexandro e do Rafael Marques. Saíram por questão de jogarem mais, terem uma rodagem maior. O Alexandre infelizmente machucou, mas daqui a pouco vai jogar, vai ajudar o Curitiba. E o mesmo o Rafael. E nós vamos buscar dentro da possibilidade a solução aqui no nosso trabalho, com Borja, com William, com alternativas que a gente tenha, e procurando melhorar esses jogadores ao encaixe que a gente busca. Isso é uma questão de tempo. Cuca, aqui é o centro. Nesses 6 jogos, quais falhas ou qual falha específica você acha que o time tem repetido e merece mais atenção? Teria que dar uma analisada profunda, né? Você não vai pegar as falhas de um setor, né? É num conjunto, né? Então, você pode ter diversas maneiras de interpretar as falhas, como as virtudes também, né? Nós temos variado bastante o elenco nos jogos em busca da equipe ideal, e acho que isso pode ser um fator. Quando você achar a equipe ideal, dá uma sequência para ela, para o conjunto voltar. O Atlético Mineiro foi o último time a ganhar do Palmeiras no Allianz, né? Justamente contigo no comando. O que requer mais atenção desse time do Atlético? O que preocupa mais? Faz tempo que nós não perdemos, então isso é bom. Então, o que preocupa do Atlético é que é um time com conjunto, com uma maneira de jogar sólida. Tem as duas linhas de 4 com os 2 atacantes, uma referência e uma velocidade em torno desse atacante. Jogadores de extrema habilidade, selecionáveis, e alguns deles, não são poucos. Uma equipe que passa bem a linha da bola e tem velocidade no contra-ataque, tem referência. Equipe técnica, é um jogo de 2 grandes equipes, é um jogo que tem tudo para ser um jogão. Cuca, por falar nas equipes, viveram situações semelhantes. O Atlético foi muito mal em 2011, lá andou rondando zona de rebaixamento, depois 2013 feliz. Aqui também, em 2014, rondou zona de rebaixamento. Ano passado, campeão brasileiro. Você esteve lá, esteve aqui, participou desses 2 processos. Evidentemente que essa virada, tanto lá como cá, vem no trabalho. Mas você acha que foram trabalhos semelhantes que levaram Atlético e Palmeiras a
reagirem ou foram trabalhos muito distintos? Foi diferente, porque lá no Atlético, como se falou, eu fui em 2011, estava muito difícil até de escapar da zona do rebaixamento. Escapamos na ocasião, graças a Deus, e foi uma remontagem muito grande. A gente trocou, eu, Maluf, meu grande amigo Maluf, que está aí precisando da nossa oração lá em Minas, e o Calil, nós mudamos 19 jogadores e trouxemos outros 19. É muito difícil você fazer isso e no mesmo ano que se faz isso, se ser vice-campeão brasileiro, lutar até a última rodada, até o final do campeonato, não a última rodada, para ser o campeão. E no outro ano, ser tricampeão mineiro e ganhar uma Libertadores, que foi maravilhoso, dentro dessa remontagem que quase tudo deu certo. Então foi um trabalho lá muito árduo, não é fácil. Hoje falar aqui é muito fácil, em 1 minuto eu já falei. Mas você remontar, desmontar, é complicado, te exige muito, né? Porque não tem uma concordância geral, tem a desconfiança do torcedor, a desconfiança da imprensa, e o teu trabalho tem que ir fluindo diante de tudo isso. E ele só vai ser certo ou não se vier o resultado. Graças a Deus veio. Aqui no Palmeiras, ano passado, já foi diferente. Já tinha uma base toda montada. Eu trouxe aí 3 jogadores. A base toda estava montada e eu aproveitei essa base bem montada do Palmeiras para poder nos sagrarmos campeões, né? Diferente do que foi lá em 2 anos e meio de Atlético. Cuca, aqui tua esquerda. Queria que você falasse um pouco mais da relação Palmeiras e Allianz Parque, né? Já são 10 meses de invencibilidade, muito dessa imagem construída com você no comando. O que faz o Palmeiras ter uma força tão grande como mandante? Você conhece teu habitat, você tem a força da arquibancada, que é importantíssima em todo sentido, né? E você sabe jogar dentro da tua casa, né? Às vezes eu falo algumas coisas que não tem nada a ver também. Pode ser que agora não tenha nada a ver, que me veio aqui eu falo, né? Como é que é jogar em casa e jogar fora? É mais ou menos assim. Nós vamos comer a mesma comida, mas você vem com a tua esposa lá em casa comer. Você vai ficar à vontade? Não. Vai ficar à vontade? Não vai, né? Vai ficar meio aqui, onde é que é o banheiro? Vai lá. Tá. Aí, se eu vou na tua casa, acontece da mesma forma, a mesma comida, com o mesmo talher, o mesmo prato, mas é um habitat teu, conhecido. A não ser que o cara seja cara de pau mesmo, já entra. E às vezes se pega uns times assim, né? Aí é complicado. E só uma coisa, a respeito do gramado, o estádio teve show no domingo passado. Você teve alguma notícia de gramado, de recuperação de campo, essa coisa? Não, a última vez que estive lá, dei parabéns para os caras da W Torres lá, porque estão trabalhando junto com a gente tão bem. E não quero ingresso, não quero nada no show. Os caras estão bem mesmo, estão ajudando pra caramba. Tá beleza. Ô, Cuca, aproveitando o momento descontraído da coletiva, queria que você explicasse melhor aquela história da espionagem do Rogério Ceni. O que efetivamente você constatou? Isso é brincadeira. Eu estou brincando com eles, né? Falaram de espelho. Aí eu falei, o espelho que aqui tá, espionou aqui, espionou lá. É brincadeira, né? Ainda bem que o pessoal lá levou na brincadeira, né? Que a gente tem que ter um pouco de esportividade dentro da nossa profissão mesmo, né? Eu estou brincando lá com o Rogério, com os caras. E só mais uma, com relação ao Gabriel Jesus. Está de férias lá no Manchester City. Semana inteira ele tem vindo aqui treinar para manter a forma física. Sorte de um treinador que pode contar com um jogador tão disciplinado, né, Cuca? Bom, disciplinado, tá aí nas férias mesmo trabalhando, né? E eu tenho muita esperança no Borja, no William, deles serem esses protagonistas igual ele. E estão no caminho. É um caminho que eles têm que percorrer com paciência, porque esse comparativo é grande, mas eu acredito muito neles. O Cuca, a gente conhece o teu trabalho, e sabe o quanto você se cobra, né? Aqui no dia a dia. Sim. E eu fico aqui imaginando como é que é fora do Palmeiras, porque você estava morando aqui, não sei se você continua morando, mas como é que é para dormir? Porque a tua cabeça fica milhão e você tem que ter esse encaixe que você falou ao longo da coletiva toda. Tá dormindo bem? Não, eu durmo bem, graças a Deus eu durmo bem, né? Porque também a cabeça ela funciona até umas horas, né? Se você não desligar, essa história. E não vale a pena. Depois você vê que não vale a pena na vida. A gente vai amadurecendo e você vai se cobrando muito, querendo ser perfeito. E ninguém é perfeito na vida, né?
A gente tem que entender os próprios defeitos da gente para poder entender o defeito do outro ser humano. Senão você fica louco, né? Eu hoje estou entendendo muito melhor eu mesmo. Consigo me perdoar dos erros que eu tenho mais fáceis do que antigamente. Ô Cuca, boa tarde. A gente está no começo do campeonato, né, 4ª rodada, mas quando você pega um outro time que é candidato ao título, como é o caso do Atlético, acaba sendo mais importante não perder ponto para eles, ou você vê todos os jogos com o mesmo peso aí? Você tem que jogar para vencer, mas eu acho que hoje o campeonato não tem só o Atlético, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, o Santos, o Flamengo, as grandes equipes de todos os países, dos estados, como jogando bom futebol. A gente tem o Curitiba jogando bem, tem a Chapecoense jogando bem, tem o Atlético Paranaense, que lá é dificílimo, Bahia, é difícil. O campeonato está cada vez melhorando o nível técnico e as condições das equipes também. Isso faz bem para o futebol brasileiro. Cuca, uma das peças mais importantes do seu time no ano passado, se não foi a mais importante, é o Moisés, né? Uhum. Que agora você não tem. E talvez não tenha um jogador com a mesma característica dele. Então eu queria saber se você pretende montar o seu time parecido com o do ano passado, ou por não ter essa peça você vai ter que mudar alguma coisa? Então, é isso que eu estou trabalhando. Eu tento montar na minha imagem, mas com respeito à característica do jogador. Então, de repente, vai sair uma equipe um pouco diferente, assim, mas não é no dia que sai, né? Eu estou aqui há 15 dias, gente. A gente tem que ter paciência. Não comigo, com o time, que é natural, as coisas vão se encaixar. Nosso elenco é muito bom. Ô Cuca, no seu tempo de jogador, uma lesão no adutor da coxa esquerda, você ficava quanto tempo de molho, hein? Depende do tamanho da lesão. Eu tive problema no pubis. Você quer saber pelo Dudu, né, malandro? Ah, te peguei. Ó, aqui, ó. Ficava mais 2 semanas. Ajudei. Nem precisa falar do meu pubis. Foi amigo, hein? Cuca. Pescador. No ano passado, eu conversei com você e foi uma conversa que repercutiu não só no Brasil, mas no mundo inteiro, quando eu perguntei para você com relação à final da Champions League, que você previu até o gol do título, não sei se você se recorda. Lembro. E agora o vidente Cuca tem mais uma chance aí de aparecer para o mundo dessa forma, né? Real Madrid e Juventus. Mas já está tudo errado. Nós estávamos sozinhos, nós dois, agora está cheio de gente. Fica difícil pensar assim? Não consigo me concentrar nisso faz agora. O esforço, faz o esforço. Não, outra hora sozinho eu dou uma tentada lá, chamar meu guru, mas não sei se ele está disponível. Está mais preocupado com o Palmeiras agora aqui do que com o Real Madrid na Juventus. Valeu, bom final de semana.